Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, estamos dando início a mais uma edição do Jornal Gente, às 8 horas da manhã, transmitido pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV, além da internet pelo nosso aplicativo Band Play. São as notícias do dia para você e o preço dos alimentos está derrubando a popularidade do governo Lula. As propostas que o governo federal tem em mente para baratear o preço da comida dos brasileiros já estão enfrentando críticas. Uma delas é a de reduzir as tarifas de importação de produtos, especialmente os que custam menos no exterior. A ideia está sendo tratada em reuniões com representantes de setores como a agropecuária, que considera a ideia prejudicial. O café, por exemplo, um dos produtos que mais puxaram aí a inflação, tem uma alta de 39,6%. O cafezinho nosso de todas as manhãs, tenho certeza que muitos dos que estão nos acompanhando estão ouvindo as notícias da manhã, acompanhado aí do cafezinho quentinho. O impacto nos índices de avaliação do governo mantém o tema como prioridade. Nessa semana, novas reuniões devem acontecer. E o governo está tratando esse assunto de uma maneira muito mal, assim como tratou a questão do arroz durante a crise que nós tivemos no Rio Grande do Sul por conta da chuvarada no ano passado. Vocês lembram da história da importação do arroz e as críticas que o governo recebeu por aquela medida que poderia, de alguma forma, impactar também no cenário nacional? O que o governo precisa fazer, e o Ministério da Agricultura poderia chamar isso, é entender um pouco mais os anseios que os agricultores brasileiros têm, para entender primeiro qual é o problema aqui dentro e depois atuar de uma maneira que possa tornar a economia brasileira mais forte, mais sólida, com mais credibilidade, para que nós não tenhamos o impacto do dólar como tivemos em alguns produtos no fim do ano passado. Há uma expectativa recorde de safra. Isso é o ponto positivo que tem, se há algum, nessa história até o momento, pelas medidas tresloucadas que foram anunciadas e algumas delas até mesmo já revistas pelo governo, para que nós não tivéssemos a continuidade. O ministro Rui Costa, dentre as autoridades que falaram sobre o assunto, teve que voltar atrás muitas vezes, e quando não voltou atrás, sofreu críticas pesadas, principalmente sobre a declaração de sexta-feira a respeito do preço da laranja, sugerindo que as pessoas trocassem as frutas, Não é isso que se espera, claro, de uma autoridade. Mas isso tem muito a ver também com o crescimento da economia brasileira, o que aponta, e já é mencionado por muitos economistas, como um crescimento artificial. O Brasil já experimentou crescimento artificial ao longo da sua trajetória e não deu certo. O resultado foi uma crise profunda na sequência. Para evitar isso, nós precisamos cobrar do governo medidas que sejam pontuais, que sejam certeiras e não remendos, que possam apenas arrastar o problema, como fizemos ao longo desses 2 anos do governo Lula em relação ao preço dos alimentos. O fato é que o brasileiro sente no bolso o aumento dos produtos e o governo parece cada vez mais perdido e próximo de uma nova crise com medidas que foram anunciadas até agora. Vamos para Brasília. Tem destaque chegando sobre dinheiro público também.